Olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e integrante da equipe da Central de Vestibulares aqui do Liceu Jardim. E ufa, terminaram as provas das primeiras fases dos grandes vestibulares, a saber, Unesp, Unicamp, Fuvest, e agora você deve estar preocupado com a sua preparação para a segunda fase. E o que os nossos professores resolveram fazer? Eles resolveram gravar algumas aulas com dicas, com resolução de exercícios, com algumas orientações para você ficar um pouco mais tranquilo e ter aquele desempenho legal que você espera para que você possa ingressar na tão sonhada vaga na universidade. E agora o vídeo será gravado pela professora Carol Urbani, professora de Geografia do Liceu Jardim. Olá pessoal, hoje eu vou resolver duas questões com vocês da Fuvest passada, de 2019, uma de Geografia Humana e uma de Geografia Física. Nós vamos começar pela questão de Geografia Humana, uma questão de Geografia Agrária especificamente. Então, nós temos uma tabela, Brasil, área plantada com os 5 principais grãos da produção nacional em 1000 hectares. O que eu gosto sempre de destacar para os alunos, para quem está fazendo a Fuvest, nunca o vestibular ele fornece dados à toa, então a gente precisa parar para analisar a tabela. Então vamos lá. Então aqui nós temos o produto, os anos e, se a gente observar, nós temos duas colunas de projeção. A primeira coluna é uma projeção para 2021 e 2022 e a outra 2026 e 2027. E aqui nós temos os gêneros agrícolas que estão sendo cultivados. O arroz, nós observamos que de 2006 e 2007 para 2011, 2012 e 2016 e 2017, ele apresentou, e isso é dado registrado, dado real, ele apresentou queda. E a projeção é de permanência desse ritmo de queda. O feijão, a mesma coisa. Os dados indicam a queda na produtividade do feijão no Brasil. Agora, a gente vai observar os outros 3 gêneros agrícolas que apresentam uma tendência inversa, que é o milho, a soja e o trigo. Os 3, eles apresentam um ritmo de crescimento. O que eles têm de diferentes? Tanto o arroz quanto o feijão são gêneros agrícolas alimentícios e que eles servem para abastecer o mercado interno. Já o milho, a soja e o trigo, eles servem para abastecer o mercado externo. Eles são voltados para a exportação. Agora que a gente já analisou os dados, é o momento da gente resolver os itens, um por vez. A. Descreva a situação atual e a tendência futura da área plantada de grãos no Brasil. Então, ao analisar a tabela, ao observar, que é o primeiro comando, a gente já sabe responder o item A com tranquilidade. A gente observa que arroz e feijão passaram, no decorrer dos anos, a ter uma tendência de queda e que a projeção é de manutenção dessa queda, e que o milho, a soja e o trigo, nós observamos o crescimento nos últimos anos e a tendência nos próximos anos é de que eles permaneçam em crescimento. O item B, ele pergunta o seguinte: há uma correlação entre a atual configuração da produção agrícola e a estrutura fundiária brasileira? Aí a gente para pensar na estrutura fundiária brasileira. Em primeiro lugar, alimentos são produzidos em pequenas propriedades, enquanto que commodities, produtos que são voltados à exportação, são produzidos em médias e grandes propriedades. E isso reflete na concentração fundiária que é característica do mundo, da realidade brasileira, tá? Então vamos lá. Existe sim essa correlação, porque o arroz e feijão, que são produzidos na pequena propriedade, estão em queda, enquanto que milho, soja e trigo, que são voltados à exportação, estão em crescimento. As pequenas propriedades estão em declínio no Brasil, enquanto que as médias e grandes propriedades revelam a concentração fundiária brasileira. No item C, vamos lá. Considerando os dados da tabela e os vetores de expansão do cultivo de soja no território brasileiro na última década, aponte 2 possíveis consequências deste processo, sendo uma ambiental e a outra social. Então, enquanto que as commodities estão crescendo e a produção de alimentos está diminuindo, a gente vai observar o seguinte: vamos precisar de mais áreas plantadas para expandir essa produção em larga escala. Então, isso vai impactar no aumento do desmatamento e vai aumentar a concentração fundiária, que muitas vezes vai provocar violência
embates com pequenos agricultores, embates com poceiros, embates com indígenas. Então essa foi a primeira questão, a questão de geografia humana que nós vamos resolver. Agora vamos para a segunda. A segunda questão é uma questão de geografia física e é importante vocês lembrarem que a FUVEST muitas vezes ela vai pegar um tema da atualidade, relacionar com o conteúdo geográfico e realizar então a questão. Vai cobrar de vocês o conhecimento de um conteúdo geográfico aplicado a um caso da realidade, que foi o que aconteceu no ano passado. Em 2018, 12 crianças de um time de futebol e seu treinador ficaram presos na caverna de Tan Luan, no extremo norte da Tailândia. Por mais de 2 semanas, a operação de resgate contou com equipes de assistência técnica de vários países, sensibilizando a população mundial. No esquema a seguir, pode-se observar a localização e o perfil da caverna e no gráfico a pluviosidade média mensal na Tailândia. Então, de novo, a gente vai parar agora para observar os dados, aquilo que a própria questão está nos fornecendo. Então, a gente tem a caverna, nós temos a entrada principal da caverna, a entrada por onde ocorreu a inundação, a câmara onde foram encontradas as mochilas e os sapatos, porque os meninos deixaram a mochila e os sapatos e depois continuaram o trajeto deles. Tem uma passagem estreita que ficou submersa com mais de 5 metros d'água, né? E a câmara onde o time de futebol foi encontrado. E nós temos aqui um mapa da localização da Tailândia. Então a gente vê aqui que é a região do Sudeste Asiático, tá? E na tabela de pluviosidade. Então vamos ver, na pluviosidade, a média mensal na Tailândia, a gente vê que janeiro e fevereiro são os meses mais secos, enquanto que a pluviosidade aumenta, né, dispara em julho, agosto e setembro, né? É a crescente do volume de chuvas. O que acontece, né? O que a gente tem que pensar é o que vai provocar isso. Um mês, uma quantidade de meses que é muito seco e uma quantidade de meses que é muito úmido. Isso vai caracterizar estações do ano. Aqui nós temos o inverno e aqui nós temos o verão. Tudo bem? Hemisfério norte, então as estações do ano são inversas às estações do ano no hemisfério sul. Aí vamos voltar. Agora que a gente analisou os dados, a gente vai voltar para a pergunta. Item A. Qual a rocha mais comum na formação das cavernas? Então, as cavernas, elas são formadas em relevos kársticos, em terrenos kársticos. Os terrenos kársticos são terrenos formados por rochas sedimentares. Rocha sedimentar, especificamente no caso das cavernas, são o calcário. O calcário, ele facilmente é sedimentado, né? Ele é degradado pela ação da água. Tá? Indique e explique um processo que ocorre para a formação das cavernas. Então, quando chove, a água ela acaba ganhando mais acidez, por conta do contato que ela faz com a atmosfera. Essa água mais ácida, ela vai provocar o intemperismo do calcário. E aí o calcário vai desgastar e vai formar, então, as cavernas. Item C. O clima da Tailândia é controlado pelas monções. Explique a relação entre esse tipo de clima e a dinâmica hídrica relacionada ao evento citado. Então, o sistema de monções, ele é um fenômeno climático que ele marca a mudança abrupta na direção dos ventos. E é um fenômeno muito comum no Sudeste Asiático. O que acontece? A gente tem toda uma configuração geográfica que contribui para isso. Nós temos uma cadeia montanhosa, que é a cadeia do Himalaia. Nós temos uma grande porção d'água, que é o oceano. E toda essa porção litorânea da Ásia está dentro da área de ocorrência desse fenômeno climático, que são as monções. Então, o que acontece? Durante o inverno, que eu vou sinalizar com a caneta azul, o sistema de ventos, ele vem do interior do continente para o litoral, para o oceano. Então, esses ventos, eles ocorrem desta maneira. Se eles estão vindo do interior do continente, eles são ventos secos, tem ausência de umidade, isso não vai provocar chuva, que é o que vai caracterizar a queda da pluviosidade. A dinâmica hídrica no inverno é uma dinâmica de seca. Agora no verão, porque é monções, então vai mudar abruptamente o sistema de ventos. Os ventos vão soprar do oceano, o oceano no verão ele vai estar quente, vai provocar grande volume de umidade e
vai soprar em direção ao interior do continente. Só que a gente tem um problema, a gente tem as cadeias montanhosas. Então, essa chuva não vai se dissipar no interior do continente, ela vai ficar aprisionada na porção litorânea, o que vai provocar um volume de chuvas muito elevado, que é o que o nosso gráfico indica, né? Nos meses especificamente de agosto e setembro, que registra o maior índice pluviométrico então na região. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e prestem bastante atenção nisso. Todos os dados que a questão te fornece em geografia você vai utilizar. Ela tá ali para te ajudar, para te auxiliar. É isso aí, boa prova!